No episódio de hoje eu quero conversar com você algumas das lições mais importantes que eu aprendi ao investir mais de 5 milhões de reais em anúncios na internet em diferentes redes, principalmente Facebook e Google, mas também Outbrain, que eu investi uma boa época, principalmente nessas três. Então aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, fundador da comunidade Mestres do Marketing, aquela especializada em marketing raiz, esse mesmo tipo de marketing, essa metodologia e maneira de se pensar e fazer marketing que me permitiu criar a minha empresa do zero, literalmente do meu quarto, e hoje já ter faturado aí mais de 10 milhões, que são pelo menos 8 dígitos que a gente chama, que é este quadro aqui do Hotmart, que agora eu uso como fundo, aproveitar já que eu recebi ele, e eu quero passar essas lições para você. Hoje, a gente vai falar especificamente de anúncios pagos, que se você viu, se assistiu ou viu, que for o último episódio, eu falei bastante sobre a questão de como eu tinha parado de fazer conteúdo orgânico e passei a me dedicar a fazer conteúdo pago. Que eu já fazia antes, mas agora só com mais ênfase. E o que eu aprendi depois de investir já mais de 5 milhões de reais, esses dias eu estava calculando, porque eu estava montando uma nova página de vendas, e somando entre o que eu investi Outbrain, Google e Facebook, já passou de 5 milhões de reais. Foi mais ou menos 1 milhão e 700 no Outbrain, Facebook mais uns 3 milhões, sei lá, e o Google o resto disso. Então tem algumas lições importantes que eu queria passar para você, que acredito que vão te ajudar bastante a como que, se tu tem interesse em fazer tráfego pago funcionar para ti, vale a pena prestar atenção nisso, porque é o que vai fazer, é o que eu notei que fez mais diferença para mim conforme eu fui escalando o meu negócio. Primeira lição delas é o seguinte: as métricas que tu olhar tem que ser aquelas que realmente fazem diferença. Porque uma vez, eu esqueci o nome do cara, numa palestra ele falou o seguinte, que nem tudo o que pode ser medido deve ser medido. Porque quando a gente entra no Facebook e Google, se a gente ativar lá nas colunas, tem zilhões de métricas que dá para olhar. Várias delas. De custo por visualização, e taxa de engajamento, e taxa de não sei o que, e custo médio de 1000 visualizações, e tantas, e quanto de porcentagem de vídeo cada um assistiu. Tem um monte de coisa que dá para olhar. E a gente, se nós ficarmos debulhando em cima de cada uma dessas métricas, a gente vai enlouquecer. É muita coisa pra gente olhar. Se tu tem um time completo que só faz e fica olhando só isso, beleza, talvez eles vão conseguir entrar mais a fundo e olhar cada uma das coisas. Mas geralmente eu trabalho aqui com mais pequenos negócios, alguns médios, mas mais pequenos negócios, que muitas vezes, talvez tenha alguém ali ajudando, mas muitas vezes esses negócios não tem a verba para pagar um cara que realmente, e porque não é nada fácil achar, um cara que realmente entraria ali e não é só apertar uns botões, mas realmente entende de tráfego e principalmente conversão. Porque entender de tráfego não é tão difícil. Não que seja fácil, mas é mais entender a ferramenta onde colocar cada coisa. Isso é uma parte. E sinceramente, essa parte mais manual e mecânica é a mais fácil de aprender. É tirar uma semana para ficar clicando e fuçando, ler a central de ajuda, ver se meus tutoriais, do Sobral, de qualquer outra pessoa assim, e pronto. Na boa, essa é a mais fácil. O difícil mesmo é a parte da conversão. Criar boas ofertas, criar uma boa mensagem de venda. Pode falar com qualquer pessoa aí fora que já escalou uma boa oferta. Não existe problema de tráfego. Existe problema de conversão. Tendo uma boa conversão, o tráfego se resolve magicamente. É incrível. Então, primeira coisa, cuidado com essas métricas, porque a gente se perde olhando essas métricazinhas, que tem zilhões de coisa para olhar, e esquece de focar no que mais interessa. No fim das contas, e ainda mais se tem uma pessoa que, como eu, gerencia os próprios anúncios, tem que simplificar. E o mais simples, a métrica ideal seria ROI, ou mais especificamente ROAS. Qual que é a diferença de, já explicando, fazendo um parênteses rápido, ROI e ROAS? ROI é Return on Investment, retorno sobre investimento. Então, por exemplo, se eu investir 100 reais e vendi 200, o meu ROI foi 100%, porque é lucro, isso muita gente se engana, e na hora faz faturamento, mas é lucro sobre o investimento. Não é faturamento, não é 200 sobre 100. É 100 sobre 100, porque é o lucro sobre o investimento que dá ou seja, 100% de ROI no meu investimento. E o que é o ROAS? É Return on Ad Spend. Que agora, tanto o Facebook sim, não lembro se o Google já trocou para isso, eles em vez de escreverem lá na coluna deles ROI, porque ROI seria tu mensurar tudo que tu
investiu no teu negócio não só de custos do anúncios, mas o quanto custa para produzir aquele produto e todos os outros teus custos da empresa e descontar para ter um ROI real, o que eles não sabem. Então eles chamam da métrica que eles sim podem reportar, que é ROAS, que é Return on Ad Spend, ou seja, retorno sobre o investimento em anúncios. Então, se por exemplo, e aqui que está uma diferença importante, se eu investir R$100 e faturei 200, o meu ROAS é 200%. Importante, ROI é 100%, mesmos números, ROI é 100%, ROAS é 200%. Muita gente confunde. Eu já vi muita gente que deveria saber melhor, que pega e fala, meu ROI foi 300%. Aí eu vou olhar os números, não, o cara calculou errado. Não é faturamento sobre investimento, é lucro. Ou seja, faturamento menos investimento sobre investimento. Isso dá o ROI. E o ROAS não. O ROAS é o faturamento geral sobre investimento. Fecha parênteses, só para explicar. Então, quando tu começar a escalar, essa seria a métrica principal para olhar. ROI ou ROAS. Para saber, botei R$1, voltou quando? Porque com base nisso, que se exploda todo o resto. Custo por clique, custo por visualização, taxa de engajamento, que se exploda tudo. Não tô nem aí para isso. O que me interessa é ROAS. Se eu paguei, até várias vezes eu já vi pessoas assim, principalmente iniciante, que está começando, o cara não investiu nem R$100 por dia, ou como a gente diria aqui no meu país, no Rio Grande do Sul, que a gente costuma brincar, nem 100 pila por dia, e o cara tá assim, porque eu consegui uma lead a, sei lá, R$2, consegui uma lead a R$3. Ótimo! Vem falar comigo de novo, depois que tu colocar 1.000, 5.000, 10.000 reais por dia, porque eu tenho certeza absoluta que tu vai entrar em números normais de outra escala. E pagar uma lead tão barata assim, hoje em dia é bem difícil. É possível? Claro que é. Tem maneiras, ainda mais se tu for uma... Isso é outra coisa que muita gente não fala. Se for uma lista quente, claro que vai ser melhor os números. Porque o grande, já partindo, digamos, para a segunda dica, já vou avisar, até esqueci, vou avisar desse episódio, eu não montei a lista de lições que eu aprendi. Eu tive a ideia e comecei a falar. Então, não esperem, porque se eu botar um título, as 7 lições que eu aprendi investindo mais de 5 milhões, veio após o fato. Não tenho nem ideia onde é que a gente vai parar. Então, a gente está construindo esse episódio junto, só para avisar. Então, o que eu ia falar mesmo? ROI, ROAS... sim, daí paga o lead barato, que não faz diferença nenhuma. Porque o que mais interessa no final é o ROI. E quando a gente escala, os números mudam. Eles mudam completamente. Numa escala pequena, tu consegue pagar assim. Porque o grande segredo, isso que eu ia falar como a segunda grande lição, é que o grande segredo do tráfego pago, para conseguir escalar, assim, para conquistar todos os seus sonhos, pagar o carro, pagar o apartamento, pagar a vida que você quer, é acertar a mão numa boa oferta que converta em tráfego frio. Ponto. É isso. Quem participou já do Férias Sem Fim no passado, ou quem já participou do meu treinamento, sabe o quanto eu insisto que uma boa oferta é o que manda no jogo. É isso. E principalmente com tráfego frio, porque converter tráfego quente, alguém que já te segue, alguém que está na tua lista, tudo isso não é tão difícil. Na boa, não é tão difícil. Só que é limitada, porque vai ter um certo número de pessoas que te seguiram. Tu já bomba, tem audiência pra caramba. Bom, beleza, aí tu já tem uma audiência maior, teus números provavelmente já são maiores, vai ser mais fácil. Mas muitos de profissionais, empreendedores e experts que eu lido, eles não têm uma audiência grande assim. Até porque são poucas pessoas que conseguem transformar o que eles fazem num assunto que vai ter milhões seguindo. Por exemplo, dentista, fisioterapia. Por mais que eu consiga falar, ou até coisa assim, empreendedor, o cara que vende qualquer produto, o cara que tem um restaurante, sim, dá para criar uma imagem, assim como tem o seu Elias, que é barbeiro, fez toda uma imagem, criou uma personalidade. Tem como fazer isso. Tu criar uma personalidade e não ser só sobre aquilo que tu faz, mas tudo ao redor. E aí ter uma grande personalidade que quase independe do que ela faz. Ela podia ser um atleta, podia ser um barbeiro, podia ser um cara dono de restaurante. É uma figura que eles chamam em inglês a person bigger than life. Maior que a vida. Ela é interessante por si só. Mas aí é um outro caso. É um tipo de marketing pessoal que para algumas pessoas se encaixa. Mas a grande maioria do pessoal que eu ajudo não se encaixa nesse perfil. Tem uma vida, digamos, entre aspas, não que seja mais chata, uma vida mais simples, não tem grande personalidade, ou amanhã eu vou pular de paraquedas, no outro dia eu tô com 2 mulheres no braço, andando de Ferrari, me jogando de um avião, sei lá eu. Então, eles vão usar estratégias mais comuns, mais tranquilas, que vão depender de conseguir audiências frias a se interessarem e converter.
E por isso que eu gosto bastante de trabalhar com anúncio pago e recomendo imensamente para quem é profissional, empreendedor, expert, porque ao invés de ficar perdendo tanto tempo, principalmente no início, com conteúdo orgânico que a gente não tem controle, o quanto o Instagram vai nos permitir mostrar, mesmo para se a gente tem bastante seguidores, com o tráfego pago eu sei ali no centavo quanto que está mostrando, e se eu acertar a mão e souber que a cada R$1 volta R$5 em vendas dos meus produtos ou serviços, com isso agora eu vou escalando. Mas tudo começa numa boa oferta. De novo, o que muda, não existe problema de tráfego, existe problema de conversão. Se tu tá tendo problema no tráfego, para de pensar que é o Facebook. Outro dia, alguém na comunidade postou algo assim, se era o Facebook que tava de birra comigo. Não, cara. O Facebook, o Mark não tá nem aí pra ti. Nem aí. É tudo robô. Eles não estão nem aí. Eles são frios. Se precisar te matar no futuro, eles vão te matar e não estão nem aí. Sei lá, de repente tu vai ser o pai ou a mãe do futuro John Connor que vai salvar a humanidade, vai vir o robô e vai te matar. Ele não tá nem aí pra ti. Agora, então esquece isso. O que está errado é que a tua página, a tua oferta, a tua conversão ainda não está boa o suficiente. Esse é o esquema. Então, essa segunda lição, para realmente ter boas ofertas. Terceira lição. Uma coisa que na hora de pensar em anúncios, que até estava tentando criar uma carta de vendas mais ou menos puxando por esse ângulo, mas não sei se deu muito certo, acho que não deu muito certo, vou ter que verificar. Até agora pensei em uma outra lição com uma próxima, mas se eu esquecer, faz parte. Que a terceira lição é o seguinte: anúncios tem que parar de pensar anúncios como um gasto e pensar, na verdade, como um investimento. Porque pensa comigo, a gente está falando aqui sobre ROI, certo? Return on Investment, retorno sobre investimento. Onde mais se usa esse termo? Onde mais? Em investimentos. Tesouro direto, bolsa, CDBs, sei lá, Diaba 4. Então, se a gente já está falando de ROI, não faz sentido comparar o ROI que eu tenho ao investir esse dinheiro em outras oportunidades ou em anúncios? Claro que faz. E é isso que eu quero que tu mude o teu jeito de pensar em encarar anúncios. Porque muita gente encara como gasto. Quanto que eu vou colocar de verba nesse mês em anúncio? Outro dia, minha gerente do Facebook perguntou assim, tu tem um planejamento, quanto que tu pretende gastar no próximo mês? Porque dependendo do Facebook pode ajudar, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou gastar o quanto o ROI me permitir. Enquanto o ROI bater os números que para mim são satisfatórios, eu vou continuar botando grana. Se o ROI não virar, aí eu paro. Não tem uma verba definida, porque, minha verba é R$5.000, aí eu botei R$5.000 e aquilo gerou R$50.000 de retorno em vendas. Não vou investir mais, porque minha verba desse mês era 5.000 e eu vou seguir a verba que eu coloquei. Cara, tu teve um retorno aí, sei lá, de 1000%, quanto que é? Por que não colocar mais? Tira essa grana que tu ia investir em outra coisa. Se tu tinha pensado em comprar ações, para que colocar em ação se tu ainda tem um espaço aqui enorme para investir? Ao invés de investir em outros locais, investe no teu próprio negócio. É o melhor investimento com o melhor retorno que tu pode ter. A não ser que o teu negócio seja muito ruim, mas daí é um outro problema. Se tu fizer e criar o teu negócio como eu recomendo que tu faça, ou pelo menos deveria ser o teu objetivo, ter um negócio que é disparadamente o melhor investimento. A posição ideal é que eu já coloquei tudo de grana possível que eu conseguiria no meu negócio e agora o que sobrou, ou eu vou fazer ainda outros investimentos, vou contratar gente, vou expandir o meu negócio, vou fazer tais coisas e sim, tirar com certeza uma reserva de segurança para garantir o futuro. Mas quanto mais eu colocar no meu negócio, eu sei que é o melhor retorno possível, muito mais que qualquer outra oportunidade lá fora. Então para de pensar anúncios como um gasto e começa a encarar como investimentos, porque é o melhor que tu pode fazer. Então essa é outra lição. A quarta lição que eu ainda estou lembrando como fazer é que, principalmente na questão de tráfego pago, tudo são grandes testes, porque assim, direto na comunidade aparece assim, eu tento dar o máximo possível de passo a passo. Faz isso, pensa assim, faz assado, preenche aqui, tá aqui o template, cria o anúncio assim. Beleza. Mas, cara, nem nos meus próprios anúncios eu sei se vai dar certo. Eu vou colocar lá e vou ver o que acontece. E aí, com base nisso, eu vou otimizar. Eu vou deixar o Facebook e o Google trabalhar por mim. O que ele começar a mostrar que tem resultado, eu vou tentando, isso aqui deu resultado. Eu vou tentar incentivar aquilo, produzindo criativos específicos, isolando num conjunto. Enfim, dando um aumento de lance mais para o Google. O Facebook é mais automático, que eu costumo brincar que o Facebook é um gato e o Google é um cachorro, que requer mais atenção. E assim eu vou fazer. Mas tudo são grandes testes. Então as pessoas perguntam na comunidade, o que tu acha disso, Bruno?
Cara, assim, se às vezes tem algo muito gritante, eu falo, isso não tá bom. Mas às vezes tá bom o suficiente. Aí só os testes vão dizer se vale ou não a pena, se funciona ou não. Testa. Publica nem que seja no orgânico, vê se dá alguma coisa. Coloca 5, 10, 50, 100 pila, sei lá eu, e vê o que acontece. Vê se dá resultado. E com base nisso, tu otimiza. Eu falei no outro episódio do livro do Mark Ford. Preparar, fogo, apontar. Preparou? Fogo! Põe lá e vê o que o mercado te diz. Ao invés de nós ficarmos na nossa caverninha tentando adivinhar, põe lá fora, recebe o feedback. E já te garanto que no Instagram, Facebook, as pessoas adoram fazer comentário, críticas negativas, isso vai acontecer, ainda mais quanto mais escalar, mas faz parte. Então testa e vê o que acontece. Então isso é muito importante, porque muita gente, na hora de criar os anúncios, fica nesse medo de, e se não der certo, não sei o quê. Primeiro, cara, é como um investimento. Às vezes a gente vai comprar uma roupa, vai num restaurante, ou até para investir dinheiro, e investe assim 100 pila, 200, 500, sem pensar muito. Daí, aí eu falo, coloca, sei lá, uns 50 reais por dia anúncio. 50 reais por dia em anúncio? Não, cara, vai até embora, assim, da câmera, do frame da câmera, de tanto medo. E isso é uma coisa que eu lembro bem quando eu comecei com anúncios pagos, porque no início eu tinha essa mesma imagem, então eu sei bem como é, porque eu já passei por essa transição de, quando eu comecei, imagina, pra que eu vou pagar por anúncio? Vou dar um jeito de conseguir tráfego gratuito, tem tanto tráfego aí fora. E, cara, foi a maior burrice. E, de novo, não é que tráfego gratuito, que, né, já falei isso outras vezes, não existe tráfego gratuito. Porque ou tu paga com tempo, ou tu paga com dinheiro. O tráfego orgânico, muitas vezes tu vai estar pagando com o teu tempo. Eu não gosto, eu prefiro pagar com dinheiro. Mas se o cara não tem dinheiro, tem que pagar com tempo e assim por diante. Mas depois reinveste e usa os anúncios pagos para crescer mais rápido. Então, o cara fica nessa neura. E eu lembro que eu fazia isso, e não, só quero tráfego orgânico, só quero tráfego, entre aspas, gratuito, e só imagina colocar 10 reais por dia, 50 reais por dia. Cara, tu só tem que ter medo disso se tu não souber o que tá fazendo e se tu não souber o tipo de resultado que aquilo tá gerando. O que já é um erro por si só. Que eu ensino diversas vezes, se tu já participou, já leu meu livro, já participou do meu curso, eu falo. Marketing, eu falo dos 10 fundamentos do marketing raiz. Marketing de resposta direta. Toda ação requer uma reação. Não faça nada que tu não consegue mensurar de alguma maneira se aquilo está dando resultado. Por exemplo, esse episódio aqui. Será que ele trouxe um retorno monetário direto? Esse é mais difícil medir. Esse, tanto que é que o meu negócio não depende disso, eu faço por puro prazer. E o máximo que eu consigo medir é quais episódios em relação um ao outro, o tipo de download, comentários e visualizações. E talvez possa fazer alguma comparação e associação, porque eu sei mais ou menos no dia a dia quanto que eu vou vender, se aquele dia de algum episódio deu algum extra. Então, por associação eu consigo, mas não é 100%. Então eu tomo cuidado com isso, porque senão a gente cai no custo da oportunidade de ficar perdendo muito tempo com o que não dá retorno. Enquanto uma outra atividade lá que tu não se deu conta é o que está trazendo todos os teus clientes. Então cuidado com isso. Então a grande vantagem do tráfego pago é que hoje, instalando o pixel do Facebook, instalando o pixel do Google, fazendo tudo que eles mandam, tu tem praticamente no centavo, não é 100% preciso, mas suficiente no centavo para saber o quanto está gerando de retorno cada campanha. Isso vale muito a pena, porque daí tu sabe que eu coloquei um real, quanto voltou, e isso vai me informar as decisões de como proceder. Aumento o orçamento, baixo, pauso, deleto, começo de novo, vou chorar no canto e desisto da vida. Entende? Então isso é muito importante. E, por último, que era a última lição que eu tinha acabado de pensar, era na questão dos anúncios para escalar. Esqueci a última lição. Eu tinha uma, eu acho que não era tão importante assim, que estava falando dessa questão de testes, mas não importa. Essas eram as lições principais. Caso eu lembre, enquanto eu continuo aqui falando nessa questão dos anúncios, mas agora eu fiquei curioso, o que eu ia falar? Marketing raiz... Tá falando dos anúncios. Isso que acontece quando a gente não vai editar o nosso áudio e nem o nosso vídeo, que a gente fica nessa situação, decidi gravar o vídeo assim, sem mais nem menos, simplesmente falando o que vinha na cabeça, que são importantes lições do que eu aprendi com o tráfego pago, mas as principais com certeza essa. Era algum detalhe, se eu lembrar depois eu coloco aqui nos comentários, do que era importante nessa questão para escalar uma boa campanha. Então, essas são as lições principais. Acho que o principal é realmente encarar... lembrei o que era. Consegui lembrar por último, antes de terminar. Que era a questão do investimento, pensando anúncios como investimento, tem uma outra questão que, conforme tu avançar no teu negócio,
para levar isso de ver o teu negócio, os teus anúncios como investimento, é importantíssimo que se tenha os números na mão e tu entenda quais são os teus objetivos de longo prazo. Por quê? Porque ontem mesmo eu comecei a ler o livro das cartas para shareholders ou share owners da Amazon, que o Jeff Bezos escreveu desde 97, quando ele abriu o capital, até 2016. E é bem interessante ver o que ele fala, qual a visão, como a empresa cresceu, ano após ano, o que eles investiram. Vale a pena. Procura assim, Jeff Bezos, Amazon Share Owners Letters, que é bem interessante ver o que o cara falou, como ele pensava, como ele tocava a empresa. E um dos pontos que ele fala, principalmente, que assim, a Amazon, por muito tempo, hoje acho que já dá um belo lucro, mas por muito tempo o grande objetivo dele era conquistar o que eles chamam do market share, que era pegar, reinvestir no negócio, porque o que acontece? Boa parte dos custos deles são fixos e é um número que não muda muito, porque não tem mais uma loja física, que agora estão expandindo. Então, se eles antes vendiam uma quantidade X de produtos, a margem desses produtos era diluída agora nesse custo fixo, certo? Mas se eles venderem 10 vezes mais, cada vendinha vai pagar menos para contribuir e pagar as contas de custo fixo. Então, ao baixar os preços dos produtos e vender mais, ele baixa o custo por produto da margem dele, entende? Então cria um círculo vicioso que ele baixa o produto, baixa o preço do produto, o que faz ele vender mais, o que acaba descontando no preço por unidade, aumentando a margem e assim por diante. É o que eles chamam o Jim Collins, ele chama no livro dele From Good to Great, Empresas Feitas para Vencer, um baita livro e um baita autor, recomendo ler. Ele chama da Flywheel, que eu não lembro qual era a tradução em português, mas é algo que conforme tu vai dando energia, ela vai acumulando aquela energia, vai crescendo, até produzir energia o quanto tu precisar. Então isso é algo que, voltando assim, saindo do nível da Amazon e voltando para o nosso nível de negócios, do tamanho de um pequeno negócio, pequeno empreendedor, profissional, é entender que, às vezes, vale a pena algumas campanhas tu não mirar já o lucro imediato, mas sim o lucro futuro. Numa das aulas do Sistema Acelerador de Marketing, que eu falo do marketing raiz, a gente fala disso do marketing de front-end e back-end, que é o que eles chamam tanto da programação, mas também no marketing moderno, no inglês. Que o front-end é aquela primeira venda que muitas vezes, e grandes empresas fazem assim, o objetivo dela não é lucrar imediato. O objetivo dela é pagar o maior custo do negócio, que é o custo de adquirir um cliente. A regra é, o Dan Kennedy, um grande autor de marketing dos Estados Unidos, sempre falava isso. Ganha quem pode pagar mais pelo cliente. Se tu pode pagar só 100 pila para adquirir um cliente com tráfego pago e eu posso pagar 1.000, não interessa o quão bom seja a tua copy, não interessa o quão bom seja a tua empresa, o quão bom seja o teu atendimento. Eu vou ganhar. Porque eu posso pagar 10 vezes mais. Quando tu faz um anúncio, eu faço 10 vezes ou muito mais anúncios e eu vou ganhar na escala de ti. Porque eu posso pagar mais para adquirir aquele cliente. Seja com anúncios diretos ou simplesmente falar, os dois investem 100 reais e eu uso os outros 900 reais para dar um prêmio pro cara, dou uma coleção de vinhos pro cara, porque eu sei que aquele cliente, no longo prazo, me vale 5.000. Porque eu sei que ele vai comprar mais um, mais dois, mais três, mais 4 produtos. Isso com profissionais é fácil, médicos eu costumo falar, principalmente quando eu ofereço uma comunidade, eu falei, cara, quanto que vale um cliente para ti? Ah, vale uma consulta, 200 reais, 250 reais, 500 reais. Tá, mas ele vai só uma vez? Não, de 10, pelo menos 6 voltam. Tá, mas então já vale bem mais que só os 500 reais iniciais. Tu faz uma média e tu vai ver que cada cliente, na verdade, vale 750 na média. E as pessoas que ele traz. E se ele fizer um tratamento de 5.000 reais, quanto que isso vale? Porque às vezes tem tratamentos que é 8.000, 5.000, ou uma cirurgia mais complicada. Então tem que pensar isso a longo prazo. Por isso que, inclusive, às vezes alguma das estratégias é até oferecer uma avaliação gratuita e lá, nem que seja para oferecer algo simples, mas daí tem um primeiro contato que é o front-end, para agora ela se tornou o cliente e depois, com calma e com todos os processos que a gente pode usar hoje do marketing digital, e-mail, Instagram, Facebook, vídeo, o que for, para chamar de novo aquela pessoa. Então o que acontece no meu negócio para explicar como eu tenho ele montado hoje da maneira mais simples possível? Quando eu faço as minhas campanhas de anúncios que eu ofereço direto à minha comunidade, que é a comunidade Mestres do Marketing, que vem tudo junto com ela, o meu treinamento do Código dos Experts Milionários, que é como criar um curso online do zero e vender, um negócio assim como o meu,
como a parte do sistema acelerador de marketing, que é o curso completo de marketing raiz, a parte de marketing magnético, a parte do acervo, que tem todos os meus templates de anúncios, páginas e tantas outras coisas. Esse eu busco ter um ROI e um lucro imediato, pelo valor dele, porque ele é um valor um pouco maior, eu consigo daí fazer uma campanha boa o suficiente para que eu converta já com um certo lucro. Mas, mesmo assim, eu não me importo se baixar um pouco dos meus objetivos, porque, de novo, primeiro é uma assinatura anual. Então eu sei que a longo prazo algumas pessoas vão ficar comigo. Segundo, eu estou ganhando divulgação para aquele um cliente que eu vendi, quantos outros não interagiram, se interessaram e que talvez comprem no futuro. Então eu estou crescendo a minha audiência, entende? E depois, a estratégia que eu tenho usado, deixa eu até pegar aqui, no meu livro, que eu lancei agora, esse ano, janeiro desse ano, eu lancei o Curtidas Não Paga as Contas. Com esse livro eu fiz especificamente para fazer uma outra estratégia. Esse livro aqui, junto com o upsell que eu vendo depois, que a pessoa compra, tem uma opção de comprar um extra, o meu objetivo com ele não é lucrar. O meu objetivo com ele é adquirir um cliente. Então toda a grana que eu recebo da venda deste livro é reinvestida de volta em anúncios. Nesse caso, eu não busco ter um ROI acima de que for. Pode ser até o que a gente chama do break-even. Ou seja, coloquei R$1, voltou R$1. Não tem problema. Porque se eu investir R$100 mil e eu vendi R$100 mil, eu fiquei no 0 a 0, certo? Talvez tão fácil que voltou R$110 mil, 10 mil para pagar alguns custos. Fiquei no 0 a 0. 0 a 0. Mas quantos clientes novos eu adquiri que compraram meu livro e talvez um dia venham a se tornar membros da minha comunidade? E porque pensa só, se eu fiquei no 0 a 0, eu agora tenho um novo cliente que eu ganhei de graça, além de toda a divulgação por fora que eu ganhei, porque, de novo, para esse um cliente que comprou meu livro, quantos não viram, participaram, leram a minha mensagem, descobriram, souberam a minha história, agora me conhecem, agora me seguem. Então isso. Aí, além disso, aqueles que compraram, uma porcentagem, talvez no futuro, vá fazer parte da minha comunidade. E aí, esse lucro da comunidade vai ser 100% lucro líquido. Lucro bruto, digamos, porque tem os custos do negócio. Mas tu entendeu? Eu não vou precisar ter gasto mais em anúncios, talvez um remarketing, porque agora o cara já está comigo, ele já gostou do meu trabalho, ele gostou do livro, ele gostou de mim e quer o próximo passo. Então, essa é a minha estratégia hoje, bem simples. Tenho 2 produtos, nada de... As pessoas às vezes ficam, porque a esteira de produtos e o funil de produtos e tripwire, assim. Cara, dá para complicar o quanto quiser. Mas na boa, os melhores negócios, e muitas vezes dos mais lucrativos, são os que simplificam as coisas e têm uma boa oferta para uma boa quantidade de público e escala ela. Porque daí tu concentra todas as tuas energias ali. No meu caso eu tenho 2, porque eu queria um de um preço barato, que é o livro, para colocar na mão das pessoas e ter essa primeira venda, vender no 0 a 0 para só adquirir o cliente, e depois isso se transformar em mais vendas da minha comunidade. Entendeu? Então essa é a ideia que eu fiz. Isso eu estou falando já talvez de um marketing um pouco mais avançado, não sei que nível tu tá. Mas vale a pena ter esse pensamento em mente nessa questão de considerar o tráfego como um investimento. Investe, por mais que assim tu não lucre tanto agora, se tu conseguir, assim, claro, o ideal é ter uma certa margem de reserva, caso tu não tenha, constrói a tua reserva de emergência financeira, porque, pô, vai saber o que vai acontecer, isso, beleza. Mas, cara, se tu tiver a opção entre escolher e puder investir numa ação, um CDB, qualquer porcaria, ainda mais se for oferecido pelos bancos, aquelas porcaria cheia de taxa de administração, por que não investir de volta no teu negócio? E por mais que algumas campanhas tu faça e tu não consiga e não dê resultado, ao menos tu aprendeu algo. O Jeff Bezos, inclusive, fala disso numa hora que ele fala assim, a gente vai fazer alguns investimentos. Por exemplo, em 2000, quando deu a quebradeira geral, eles tinham investido na Living.com e Pets.com. Pets.com é um dos maiores exemplos que se usa de uma empresa que deu errado. Momento errado, pegou o crash, se ferrou. E eles perderam muito dinheiro, mas o Jeff Bezos fala. Ele fala, cara, ou a gente vai acertar o investimento, ou a gente vai aprender uma lição. A gente ganha de qualquer maneira. Só não pode ser uma quebra tão grande que quebre o negócio e a gente perca ali. Aí não tem continue, se ferrou. Mas se não for isso, tu vai aprender algo sobre o teu mercado para agora otimizar. Coloca ali uma graninha, vê o que deu certo. Alguma coisa vendeu, otimiza. E assim vai. Entende? Então é às vezes um dinheiro que tu tem que investir que tu considera como um aprendizado para continuar e dar os próximos passos. Então, isso é o que eu tinha para falar para você no episódio de hoje. Eu falei, não sei com quantas dicas a gente terminou, 5 ou 6. Mas como eu falei que eu ia criar esse episódio junto contigo, eu falei aqui o que era o tema, a gente foi falando. Espero que tu tenha curtido, espero que tu tenha gostado das ideias que eu falei, do que eu aprendi
nesses últimos 10 plus anos investindo mais de 5 milhões em anúncios pagos e como eles podem te ajudar como empreendedor, profissional expert a crescer o teu negócio. Se tu quiser mais uma ajuda de tudo isso que eu falei, tu pode visitar o link do meu perfil ou brunopiscinini.com. Lá tem os links tanto para o meu livro como para um pouco mais do workshop que eu falo sobre o marketing raiz. E aí tu pode aprender mais, pegar mais algumas dicas para aplicar no teu negócio. Depois, se quiser, aquela coisa de sempre. Deixa o joinha, compartilha, envia pro cachorro, pra mãe, pro amigo, pra avó, pro tio. E deixa uma review se estiver indo pelos podcasts para eu saber que eu tô no caminho certo ou não. Beleza? Então tá, vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.